Espírito Santo, é Ele que nos governa, que nos comanda. Tomando um cafezinho aqui, apenas um cafezinho, um copo especial que eu ganhei. Então, há momentos na vida da gente que a gente é parar e analisar o que acontece à nossa volta, não é? Sei que nós somos falhos e somos difíceis de lidar e difíceis como seres humanos de ser manejados pelo Espírito Santo, né? Somos seres humanos e o Espírito Santo ele tem trabalho, né, para nos ensinar, mas Deus é poderoso para nos capacitar a entender o que Ele deseja de nós, né? Em meio a tantas coisas que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Mas enfim, que nós sempre estamos aprendendo, né, com o Senhor, com os nossos líderes, apóstolos, pastores, mestres, né, evangelistas, profetas, uns aprendendo com os outros e capacitando o corpo, né, e ministrando sobre apostolado desde que conheci Cristo, desde que o Cristo conseguiu me alcançar, e o meu corpo, o meu espírito tem se sujeitado ao aprendizado, e sempre dou graças a Deus pelo que o Espírito Santo dele, sendo Deus, se sujeita a estar dentro de mim, um ser humano falho, né? As pessoas costumam dizer que o Espírito está sujeito ao profeta, e eu digo assim, o quão é errado na minha visão isso, porque o Espírito Santo é Deus, ele sim se sujeita a estar dentro de nós, criaturas pecaminosas, né? Então eu agradeço a Deus pela presença do Espírito Santo, porque ele se sujeita a estar dentro de nós. Sempre nós estamos suscetíveis a aprender. Em Apocalipse 1:2, o Todo-Poderoso, ali se demonstra declaradamente quem é o poder. Apocalipse 1:2. Então nós somos a palavra viva, nós somos as pedras vivas de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, para a graça de Deus. Então eu escolho servir a Deus, em sã consciência pelo meu espírito, com todos os meus defeitos. Eu escolho servir a Deus diante de tudo que eu sou defeituoso, né? Com todos os meus defeitos, a ser um escravo daquilo que me faz escravo das trevas. Eu prefiro estar nu na verdade do que estar bem vestido na mentira. Então, prefiro ser uma pessoa comum, julgada por andar nu na verdade, do que ser um prosélito vestido na mentira. O que é um prosélito? O prosélito, ele muda de religião, mas carrega todo o passado junto com ele. Ele não tem a mudança, porque ele só se veste com a roupa da verdade, mas internamente ele é o mesmo. Mas não teve uma conversão, né? Ele muda as roupas, mas não teve uma conversão genuína em Jesus Cristo. E a palavra nos diz para seguir o caminho profético. Isaías 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, diz que a gente tem que dar graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei.
Esses caras que se vestem com a roupa da verdade sendo mentiroso. Eu dou graças a Deus porque nenhum deles eu batizei. Mas eu espero que um dia eles sejam batizados pelo fogo do Espírito Santo, que queima toda a vestimenta antiga e os liberta do passado. Então, e que isso os torne discípulos, não seguidores e nem fanáticos, mas se tornem discípulos, que se tornem pequenos cristos, né? Que se tornem pequenos cristos, que é aqui onde se fala aqui dessa questão em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, mas que esse profeta tenha amor, que o amor é o poder. Falar em línguas é a evidência do batismo, mas o poder de Deus é o amor e o perdão. Então, seguir essas coisas semelhantes, que isso é semelhante a Cristo, ensinar e aprender qual é o seu lugar no corpo de Cristo, buscar corretamente e ser usado por Deus segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus e não a sua vontade. E tem muita gente querendo ensinar o poder e a vontade de Deus segundo a sua vontade humana, e não é assim. Não é a vontade humana, não é minha vontade, é a vontade de Deus. E eu entendi uma coisa, queridos irmãos, né, com relação a essas questões pessoais internas. Se eu não derrubar primeiro o gigante dentro de mim, esse primeiro gigante que é dentro de mim, a veste da mentira, né, dentro, porque se está vestido com a verdade, tem uma veste de mentira por dentro. Então é o primeiro gigante que tem que ser derrubado, aonde verdadeiramente o seu coração quer levar você. Às vezes você se veste uma mentira vestido com roupa de verdade, tentando fazer as pessoas ser parecidas com você, andar onde você anda, fazer o que você faz, fazer o que você fala. Mas às vezes você está mentindo, vestindo com a verdade. Então que o poder, o amor de Deus venha romper em você essa religiosidade, porque senão você vai ficar na porta e vai impedir, não vai entrar no reino e ainda vai impedir os outros de entrarem. Então o que acontece nisso, né? Eu não vou derrubar os outros gigantes fora, né, que são as afrontas, sem derrubar as internas. Primeiro, se as afrontas internas não forem derrubadas primeiro, as afrontas internas podem ser assim, acusações de dentro de casa, dentro do seu círculo de amizade, né? Se nós não derrubarmos isso, nós não conseguirmos fazer mais nada. Por exemplo, na vida de Davi, o primeiro gigante que ele teve que derrubar foi do irmão dele, Eliabe, né, que acusou de Davi de querer se aparecer. O que você está fazendo aqui? Já vem querer se aparecer aqui, né? Então, o primeiro gigante que Davi teve que derrubar foi o interno, o irmão dele, as acusações deles. E então, ele sempre envergonhou, ele sempre foi envergonhado, ele sempre foi colocado a descanteio por causa daquilo que ele tinha dentro dele, que ele andava nu, né? Por isso que Deus enxergava ele. Ele andava nu e a verdade que ele carregava protegia até a malhada que era colocada como isca para os lobos e para os ursos e para os leões, né? Então os irmãos dele sempre derrubavam ele com essas acusações. E o primeiro gigante que ele derrubou foi o interno. Então o que acontece? Davi na frente de todos, o humilhou, né?
Por quê? Mas Davi não desviou do foco. Porque Davi o humilhou da seguinte maneira, manifestando a verdade que há nele. Não precisou falar nada, Davi apenas manifestou a verdade e a certeza que ele tinha. E não se desviou do foco. Quando seu irmão se afastou, Davi perguntou: qual é o prêmio mesmo para derrubar esse gigante? Aquela palavra maldita do seu irmão para, o desestruturar, não o tirou do foco. E o Davi continuou. O que ganharia aquele que enfrentasse aquele gigante? O que ganharia? Aí alguém falou para ele assim: vai ganhar a mão da filha do rei em casamento, riquezas, toda a família, isenção de impostos e isenção de tudo isso e tal. Davi falou: opa, tá para mim, né? E entendeu tudo. E Davi seguia em frente, fez o que fez, né? Falou tudo isso e tal, né? E o irmão dele falou mal, o atacou, e ele não deu bola, não perdeu o foco. Porque a maior parte dos irmãos perde o foco quando alguém fala mal dele. Ele se desespera, perde o foco e perde aquilo que tem de mais sagrado, a verdade que ele carrega. Verdade pela verdade, né? E atacou e derrubou e destruiu o gigante, e tudo se sucedeu aquilo que aconteceu na vida de Davi, não é? E nós sabemos, a maior parte de vocês, nós sabemos a história verídica, né? Então, assim como Davi, eu e você precisamos continuar em frente, seguindo para o alvo. E entenda uma coisa: primeiro derruba os gigantes internos, aquilo que te impede de chegar no foco, no propósito, porque o que é mais importante é o propósito. E assim como Davi, vamos continuar a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Se você não sabe o que foi chamado para fazer, se você não tem uma visão daquilo que você foi chamado para saber, procura alguém do seu convívio, de confiança, entenda ele no espírito, dentro do propósito que você consegue ver e entender, certo? Para que Deus possa estar capacitando você poderosamente e você conseguir manifestar as coisas do reino de Deus, para que você consiga chegar no reino, não somente atingir o paraíso, chegar no paraíso, mas chegar no reino de Deus. Então, para isso você precisa entender uma coisa, que você precisa estar cheio do Espírito Santo, mas vazio de você mesmo, vazio do seu entendimento, vazio do seu ego. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Então, tão simplesmente, seja cheio do Espírito Santo, porque não se trata do que eu sou. De tudo isso não se trata do que eu sou, não se trata do que Davi era, cuidador de ovelha, mas se trata do que ele estava se tornando para Deus. E sim do que eu sou, do que você é. E sim se trata daquilo que você está sendo forjado. Se trata daquilo que você está se tornando para Ele, para Yeshua. Então trata-se de você descobrir qual é a sua identidade em Cristo. Quem você é. Porque Jesus deu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. Então não se deixa ser enganado, saiba quem você é. 1 Coríntios 14, 5, versículo 5. Eu quero que todos vós falem em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas,
Que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Mas assim, não estou querendo dizer que não é importante falar em língua, porque falar em línguas é evidência do Espírito Santo, mas eu tenho buscado, e o Senhor diz que eu vou conseguir interpretar. Então é bom que se o corpo também se seja capacitado com pessoas que têm interpretação de línguas. Porque a palavra fala assim, né? Que é o que falo em língua edifico a mim mesmo. Mas se eu falar e interpretar, eu vou estar edificando o corpo inteiro. Que eu vou traduzir ali simultaneamente, ter uma tradução ali, e todo o corpo, todo o ministério e toda a igreja vai ser também edificado. Porque o que profetiza, né? Fala aos homens para edificação e exortação. Mas aquele que fala em língua e interpreta, edifica toda a igreja, não só a si mesmo. É importante falar línguas? É. Mas é importante também que a gente busque alguém, Deus levantar alguém no nosso meio para interpretação. Para que todo o corpo possa ser edificado, todo o corpo esteja preparado para as coisas, né? Então seja cheio do Espírito Santo. Só tão simplesmente entender que é tão simples. Falar assim, receba o Espírito Santo e você receber. Porque é o Espírito Santo que nos limpa, que nos edifica, que nos purifica. Eu sozinho não vou conseguir me purificar e me santificar sozinho. Posso jejuar, posso fazer todas as coisas, mas quanto mais eu jejuo, mais as coisas ficam difíceis, porque os níveis espirituais aumentam. Os níveis, você vai alcançando níveis mais poderosos, assim também mais profundos e perigosos. Então sejam cheios, busquem o Espírito Santo desesperadamente. Certo? Então receba esta palavra em nome de Jesus Cristo, para que vocês sejam edificados, assim como vós, como desejais dos dons espirituais, procura abundar neles para a edificação da igreja, não de si mesmo. Tudo que eu sou é para o corpo da igreja, tudo que eu manifestar é para o corpo da igreja, tudo que eu possa ser é para o corpo da igreja, porque melhor é ser do que estar. Um dia você pode estar bem, outro dia você pode estar ruim, mas você ser cheio do Espírito Santo vai para sempre. Em nome de Jesus. Versículo 16 do capítulo 14. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito Santo, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, ou amém? Sobre a tua ação de graças. Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, Paulo diz. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Todos esses detalhes a gente tem que estar entendendo. Versículo 20: irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia. Ou seja, não tenha malícia. Não cabe julgar as coisas com malícia. Seja meninos, porque um menino, uma criança não tem malícia em nada. Então é simples um menino receber o Espírito Santo, com a característica de um menino. E adultos no entendimento. Não tenha malícia em nada e seja adulto no entendimento. E versículo 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda este não me ouvirão, diz o Senhor. Então ter entendimento, versículo 20, ter entendimento vai trazer você a ouvir o que o Senhor diz e entender. O Espírito Santo vai entender. Então é tão simples.
Ó, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem as pessoas que não conhecem o que é o dom de falar em línguas, os indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estamos loucos, né? Então é importante falar em línguas, sim, todos nós devemos falar para que o Espírito Santo nos edifique. Porém, eu tenho buscado com o Senhor para interpretar, e é importante isso, uma interpretação, para que quando tiver necessário, se tiver alguma pessoa que não entende no nosso meio, ele vai ficar maravilhado e com certeza vai se converter se alguém interpretar. Principalmente se alguém orar em língua, orando com ele, e alguém chegar a interpretar uma visão, alguma coisa que só ele conhece. Muitas vezes acontece dessa maneira, né? Então é importante se seguir, ler o capítulo 14 para trazer entendimento. Mas é uma opinião de Paulo aqui. Entenda que é uma colocação que Paulo escreveu aqui. Então não quer dizer, a Bíblia é verdade, mas Paulo está colocando uma opinião um pouco pessoal aqui nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Mas no versículo 40 aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, 39, vamos colocar aqui, versículo 38, aqui, ó, mas se alguém ignora isto, que ignore. 39, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais, não os proíba falar línguas, mas faça-se tudo decentemente, né? Então fica aí essa breve palavra aí, em nome de Jesus. Receba no seu coração, na sua mente, e que teu Espírito Santo ajude você a sorver algum entendimento disso. Amém? Deus os abençoe.